paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu gostaria de falar com os irmãos sobre a mudança do nome do canal. É que, na verdade, desde o começo, foi um nome que ficava na minha mente, que eu não tinha gostado muito o antigo nome do canal. Porém, na verdade, eu não estava tendo nenhuma outra ideia, porque todo nome que eu olhava já existia. Então, à noite, veio em minha mente do nada o nome Em Busca da Vida Eterna. E eu fiz uma busca para ver se já existia algum canal com esse nome. E não existia nenhum canal com esse nome. E eu gostei muito desse nome porque ele tem tudo a ver com o assunto do canal, com tudo que tratamos no canal. E essa mudança do nome do canal para Em Busca da Vida Eterna também tem tudo a ver com o que eu quero falar com os irmãos hoje, que é sobre a justificação, a vida eterna, baseado no que Paulo nos ensina na sua carta aos Romanos. Caso você não seja inscrito no canal, peço por favor que você se inscreva, que deixe o seu like e compartilhe os vídeos. Irmãos, Paulo vai tratar do assunto da justificação por 4 pontos. Em Romanos 2,13, ele fala da justificação pela prática da lei. Em Romanos 3,24, ele fala da justificação pela graça. Em Romanos 5, versículo 1, ele fala da justificação pela fé. E em Romanos 5, versículo 9, ele fala da justificação pelo sangue de Cristo. 3 desses pontos são facilmente aceitos pelas pessoas, que é a justificação pela graça, pela fé e pelo sangue de Cristo. Mas o 4º ponto, que é a justificação pela prática da lei, muitos são os que o rejeitam, principalmente os calvinistas, porque não conhecem o contexto da vida de Paulo e nem o combate que Paulo fazia contra o judaísmo e o contraste que Paulo fez nessa carta aos Romanos entre a prática da lei e as obras da lei. Porque quando Paulo fala da prática da lei, ele está se referindo à lei de Cristo, seus mandamentos que conduzem à justiça e a santificação, porque todo mandamento é uma lei, e a lei é instrução, e nós temos a instrução na antiga aliança e a instrução na nova aliança. E o contraste que Paulo faz é justamente para mostrar que as obras da lei, a circuncisão na carne, o guardar as festas no modelo da antiga aliança, os sacrifícios, essas coisas haviam passado, porque Cristo já havia morrido por nós. Porque está escrito em Romanos 10, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Esse fim não é um fim apenas de acabou, mas um fim de finalidade, de propósito. Antes de Cristo vir,
a lei justificava aqueles que estavam debaixo dela, porque Deus não deu uma lei maldita ao seu povo, como alguns afirmam. Mas, quando Cristo veio, a lei cumpriu seu propósito de conduzir a Cristo. E agora, através de Cristo, é que somos justificados. E falar de justificação pela prática da lei não é contradição, mas nos ensina que a justificação pelo sangue de Cristo, pela fé, pela graça e pela prática da lei, que são as obras, está tudo relacionado uma coisa com a outra. Porque, irmãos, no que consiste as obras? Primeiramente, as obras, elas consistem nas obras de Cristo, porque Ele fez por nós o que nós não poderíamos fazer. Porque se temos acesso à graça de Deus, é pela justiça de Cristo, pela justiça que Cristo praticou. Romanos 5:21, o apóstolo Paulo diz: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus viveu em completa justiça por nós, para que, tendo nós acesso à sua graça, vivamos em justiça por Ele, para a vida eterna. Romanos 6:22 e 23 diz: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A graça, irmãos, não é de graça. Um alto preço foi pago na cruz, para que cada pessoa, com a sua consciência, pelo livre-arbítrio que recebeu, escolha livremente o seu próprio caminho. Com sua própria consciência, aceite ou rejeite o seu chamado. E Deus não deixa de ser soberano se, pelo livre-arbítrio, o homem o rejeitar. Ele não seria soberano se Deus tivesse que tirar o livre-arbítrio do homem para que o homem fosse salvo. Mas quando Deus, ele toca na consciência do homem para que o homem, por livre escolha e com a consciência pura, livremente escolha seguir o chamado de Deus e a salvação, nisso Deus mostra a sua soberania. Então, Jesus fez o que não poderíamos fazer para nos dar acesso à sua graça, para que nós, por nossas obras, pela prática da justiça e da santificação, sejamos justificados para a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do nosso Senhor,
e Salvador Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo e ajude a alcançar mais pessoas e edificar vidas para a salvação em Cristo Jesus.